No nosso último encontro, a gente deu início ao capítulo 2 de Tiago. E Tiago já nos desafiou a uma ilustração para a gente parar e pensar: será que de fato eu sou um verdadeiro cristão? Ou será que eu sou um cristão que faz favoritismo, acepção de pessoas? Ele usou um exemplo de pessoas que entram na igreja bem vestidas e são bem tratadas, e da pessoa que entra mal vestida e ela não tem o mesmo tratamento daquele que entra com bom vestido, com uma boa joia. E nesse texto de hoje, Tiago vai falar novamente de uma coisa muito prática. E a pergunta para nós nessa tarde é: será que a sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? Tiago vai falar sobre a fé morta. E quando a gente fala desse tema, a fé ela é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador, ele é salvo pela fé. Quando a gente olha em Efésios 2:8, a salvação ela vem como presente, como dom gratuito de Deus pela fé. Pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Portanto, o pecador é salvo pela fé. Quando a gente olha Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o justo ele vive pela fé. Devemos viver pela fé. E quando a gente olha Hebreus 11:6, nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, agradar a coração de Deus, se eu não tenho fé, se eu tenho dúvidas, se eu não confio plenamente, inteiramente em Deus e na sua palavra. Então lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e creiam que Ele é galardoador, recompensador de todos aqueles que o buscam. E não tem como se aproximar de Deus crendo que Ele é tudo isso se nós não temos fé. Então fé é uma doutrina-chave do cristianismo. Romanos 14:23 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. E quando você olha Hebreus capítulo 11, você vê o capítulo da fé, a galeria da fé, em que homens e mulheres creram em Deus, viveram e morreram pela fé. Então, se você nunca leu Hebreus capítulo 11, querido, leia Hebreus capítulo 11. E você vai ver essa galeria dos homens e mulheres de Deus que viveram por fé. E fé é essa confiança na palavra de Deus. A confiança de que a palavra de Deus ela é verdadeira. Não importam as circunstâncias, como nós já cantamos aqui. Nós, independente das tempestades, independente do que a gente passa, a gente continua confiando na palavra e no Senhor. Mas a pergunta que a gente talvez pode fazer é: qual o tipo de fé que salva uma pessoa? Será que todas as pessoas que dizem que acreditam em Jesus são salvas? Quais são as características de uma pessoa que tem a fé viva e as de uma pessoa que tem a fé morta? Vamos ver o texto. E você vai ver que você já conhece esse texto. Você já ouviu desse texto, você já leu esse texto. E Tiago fala o seguinte: do que adianta, meus irmãos, dizerem que vocês têm fé, se não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão, se uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, tenha um bom dia, Deus te abençoe, aqueça-se, coma bem, mas não derem o alimento, não derem a roupa, em que isso ajudou? No que isso ajuda? Que proveito há? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus, muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar?
como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo, e até foi chamado de amigo de Deus. Vejam, se somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras, ela está morta. Esse é um texto longo, a gente vai começar a estudar ele hoje, mas não encerramos hoje. Então, se você quer continuar aprendendo desse texto, venha nos próximos domingos. Então, quando a gente olha esse tema da fé, a gente vê que a fé é algo muito importante. Fé é confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importam as circunstâncias. E qual as características de uma fé morta? E por que você vai aprender da fé morta? Porque Deus quer que você tenha uma fé viva e não uma fé morta. Mas uma fé morta é uma fé que não desemboca numa vida santa. É o que Tiago está dizendo: o que adianta, meus irmãos, vocês dizerem que têm fé, se vocês não demonstram por meio das suas ações? Vocês declaram que acreditam em Deus, vocês declaram que vocês têm fé, vocês declaram uma crença, mas a prática tem sido outra. As ações são diferentes, o que vocês vivem não está batendo com aquilo que vocês declaram. É uma fé que não concilia uma vida santa. A boca fala uma coisa, mas a atitude, a prática é outra. Há um abismo entre o que a pessoa professa e o que a pessoa vive. Há uma diferença muito grande. Ele crê na verdade, mas essa verdade que ele diz crer não transforma ele não permite que essa verdade o transforme e faça ele ser diferente nos seus hábitos, nas suas atitudes, no seu comportamento. E Tiago está dizendo: essa é uma fé morta. A verdade chega na mente, mas não desce para o coração. É um erro pensar que só recitar um credo, falar que eu creio, é o suficiente. Hoje a gente, na classe dos novos membros, a gente compartilhando das verdades do que a gente tem estudado com eles, algumas pessoas debatendo se de fato o crente perde ou não perde a salvação. Se a gente perde ou não essa garantia da segurança eterna de que somos salvos. Querido, só uma fé intelectual, só eu declarar que eu creio, mas não ter as ações não mostram que eu sou um verdadeiro cristão. E como é triste quando nós vemos tantas pessoas declarando que são cristãs, que tiveram um encontro com Cristo, mas as suas ações, as suas atitudes provam o contrário. E Tiago vai ser um pouco mais claro porque ele vai usar o exemplo. Ele vai falar que essa fé é uma fé meramente intelectual. Esse tipo de fé, será que pode salvar alguém? Só uma fé intelectual pode salvar uma pessoa? Será que esse tipo de fé pode mudar a vida de alguém? Pode transformar a vida de alguém? E ele fala então que essa fé é só uma fé intelectual. Lendo alguns comentários sobre esse texto, eu li um comentário onde eles usam o exemplo de um líder religioso, de um pastor que estava vivendo no adultério e aí foi repreendido pela igreja, pela diretoria, e ele falou: não tem problema algum, olha quantos sermões maravilhosos eu prego, olha como eu falo bonito, as pessoas gostam disso. E ele achando que essa profecia, que essa forma de falar, que esse compartilhar da fé estava desassociado com a sua vida que tem que ser santa. Só uma fé intelectual, uma fé que é distorcida da vida de santidade. Tiago diz que esse tipo de fé é uma fé morta. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. E ele usa um exemplo: olha, um irmão ou uma irmã chega necessitada de alimento, de roupa, se aproxima de você, se apresenta a você, chega na nossa igreja.
Aí você diz assim: olha, declare comigo, Deus vai ser o meu sustentor, aquele que vai me sustentar, aquele que vai me dar provisão. Deus é o meu pastor, nada vai me... Declare comigo, e agora Deus te abençoe, irmão, pode ir embora. Agora, em cima dessa palavra, você mudou a vida dessa pessoa? Resolveu alguma coisa? Se você não deu o alimento, se você não deu a roupa, se você não mostrou por ações que essa fé, ela de fato é verdadeira. Ele usa um exemplo aqui, que é o exemplo do alimento, da roupa, de ajudar através dessa generosidade o próximo. Mas quantos outros exemplos práticos a gente poderia trazer? Eu digo que eu tenho fé, mas eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de me envolver, eu não tenho tempo de estar servindo, eu tenho tempo para tantas coisas, mas eu não tenho comprometimento com o reino. As pessoas hoje dizem que creem, mas não vivem o que falam que creem. E isso é uma fé morta. Uma fé que, segundo Tiago, não tem valor algum. Conta insensatez. A fé sem obras é inútil. E aqui, mais uma vez, aquela diferença que a gente falou no último encontro, não é aqui a obras para ser salvo. É a obras que vem como resultado dos frutos de uma pessoa que já é salva. Hoje um dos textos que a gente leu lá na classe é o texto de João, que ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos, e frutos que permaneçam. E o que Tiago está dizendo, cadê os frutos? Cadê a expressão visível da fé que vocês tiveram em Cristo Jesus? As obras são a expressão visível de que eu tive um encontro com Jesus. Então, olhando para esse texto, o que Tiago está dizendo é que eu tenho que ajudar todo mundo no semáforo agora. Todo mundo que me pede, eu não tenho condição, não vou conseguir isso. Não é isso, querido. Como a gente está aqui na igreja, o pastor, geralmente os irmãos, né? Chega alguém ali pedindo de ajuda, pedindo alguma orientação, pedindo dinheiro, ele já manda para o pastor. O pastor, tem uma pessoa querendo conversar com você. Os irmãos são bem legais, né? Então, vai lá o pastor conversar com a pessoa. E aí a gente vai desconfiar dessa pessoa, a gente vai querer ajudar. Mas a gente quer conhecer a história, a gente quer ver o que essa pessoa está de fato passando, conhecer um pouco da sua realidade. Porque, infelizmente, não é todo mundo que você pode ajudar. Quantas pessoas a gente aborda e a gente vê que aquilo que ela está falando não é verdade, não é real, é uma história falsa, mentirosa. Então o texto não está dizendo que a gente tem que, socorrer todo mundo de forma indiscriminada. Mas a oportunidade que eu tenho de ajudar, eu posso ajudar, eu posso socorrer, eu posso demonstrar isso através de uma coisa prática, e eu não faço. Essa fé é meramente uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Uma fé que não tem nenhum valor. Tiago diz, é uma fé morta. Assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras, ela está morta. Imagine se hoje, a quantidade de pessoas que expressam amor, que expressam esse sentimento de compaixão, se em vez de só expressar, colocasse isso em prática. Como seria a realidade da nossa sociedade? E se tem alguém que pode fazer essa diferença hoje, como sal dessa terra e luz deste mundo, é a igreja, querido. A igreja, ela deveria ser muito mais visível hoje, nas cidades, nas comunidades, pelas suas ações. E como eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, aquelas pessoas que estão sofrendo tanto ali no sul, e você vai olhar os lugares onde eles estão dormindo de forma improvisada, e muitas das pessoas que estão servindo, os lugares que foram oferecidos para eles ficarem é uma igreja. São crentes que estão ali servindo, que estão ali envolvidos em levantar alimentos, de levantar água, de levar para aquelas pessoas, mostrando que essa fé é uma fé verdadeira, porque a gente mostra ela na prática. Não é só algo que é professado, mas é vivido. Essa fé sem obras, ela está morta. Se eu só declaro que eu confio, que eu creio, que eu fui salvo, mas eu não consigo olhar o próximo, eu não consigo estender a mão, eu não consigo ter compaixão. Eu fico olhando aqueles textos em que Jesus olhava as multidões, e diz o texto que ele se movia de compaixão, ele chorava.
Ele se movia de íntima compaixão por aquelas pessoas que estavam perdidas. Ele alimentava aquelas multidões. Ele curava aquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas ele sabia que estavam ali somente por conta do pão material. Não por conta dele. Queriam só os milagres, não queriam ele como Senhor. Mas mesmo assim ele cuidava. E ele ensinou a igreja. Ele ensinou os discípulos a fazer isso. Lá em João, no capítulo 13. Quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou a servir. Ele ensinou que mais importante é servir do que ser servido. E hoje a gente tem vivido uma realidade onde nós queremos ser bem servidos. E se eu não for bem servido, eu mudo de igreja. Se eu não for bem tratado. Mas isso, querido, é algo que nós precisamos fazer uns com os outros. Servir, abençoar, ser generoso. E se eu não tiver essa fé viva, o texto está dizendo que essa é uma fé morta, sem valor, incompleta. Tiago é claro em afirmar que a fé sem obras, ela está morta. Uma vida sem os frutos, ela está mostrando que nós ainda precisamos mergulhar mais nesse evangelho. Uma fé intelectual, ela é inútil, ela é incompleta, ela não salva ninguém. Não podemos dizer que somos cristãos e ao mesmo tempo ignorar as necessidades que estão à nossa volta, como se elas não existissem. Devemos reconhecer que alguém com fome, e nós temos os meios para socorrê-los. E não é só orar, não é só dizer, olha, Deus te abençoe, querido, vá em paz, sem alimentá-lo, sem socorrê-lo, sem ajudá-lo, sem abraçá-lo, sem mostrar o amor de Deus na prática, não só na teoria. E olhar esse texto faz com que eu reconheça quanto eu também estou longe de fazer isso. E devemos reconhecer que nós não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo. Não é possível um verdadeiro cristão passar pelas ruas das nossas cidades, da nossa cidade, de outras cidades, ver pessoas dormindo nas ruas e achar que isso é normal e isso não nos incomoda. Não é possível um cristão não sentir nada. Nós precisávamos ter o mesmo olhar de Jesus, de compaixão, de misericórdia, de graça. Quando a gente olha a igreja multiplicadora da convenção, da Junta de Missões Nacionais, dos seus princípios é que a igreja precisa compartilhar compaixão e graça. E como a gente fala em compartilhar compaixão e graça, compartilhar isso é compartilhar com os outros aquilo que nós recebemos, compaixão e graça. Não merecíamos, ela nos alcançou. Não merecíamos, Deus nos deu. E a gente continua o texto. O texto ele é bem interessante, porque nos desafia a ter uma fé viva, não uma fé morta. Como está a sua fé? Em Cristo, na palavra. Sua fé tem sido viva, impactando a vida de pessoas. Que não seja uma fé morta, que não seja. E quando a gente olha Jesus orando e nos ensinando a orar, ele faz uma oração e ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus aqui, hoje, é que a sua igreja continue sendo sal da terra, luz do mundo, levando o evangelho, as boas novas a todas as pessoas. E quando ele continua a dar-nos o pão de cada dia, é no sentido de nós agradecermos pelo pão que temos na mesa, mas não tem como agradecer pelo pão que a gente tem na mesa e esquecer que tem muitas pessoas que não têm esse pão. E a gente nem ora por elas, imagina ajudar.
E quando eu falo ali, perdoa os meus devedores como eu perdoo eles, é no sentido de que eu quero me relacionar com pessoas, eu quero estar perto de pessoas, eu quero amar as pessoas, eu não quero que nada me afaste das pessoas, eu quero estar como Jesus no meio das pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, tocando nas pessoas. Jesus tocava em quem não podia ser tocado, Ele conversava com quem não podia, naquele padrão de sociedade, de cultura, conversar. E nós como igreja hoje, é muito gostoso estarmos aqui, nesse conforto. Mas não podemos esquecer a realidade lá fora. Não podemos achar que essa bênção é só para nós. E é por isso que a gente vai relembrar essa oração. E dizer: Pai, nos ensina a ter esse olhar. E que a nossa oração nessa tarde seja: Senhor, que a minha fé seja uma fé viva. Que a sua fé, querido, seja uma fé viva. Que nós continuemos sendo uma igreja viva. Que alcance as pessoas com a graça, com a compaixão do Senhor. Vamos nos colocar em pé. E vamos fazer desse cântico a nossa oração. Você conhece essa música. E ela vai ser sua oração nessa tarde.